vai curar você. Amém? Creio que Deus hoje vai te dar liberdade. Deus vai ministrar o seu coração. Liberdade, remissão, redenção. Então fique atento à palavra. Fique sintonizado. Fique ligado. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim: você está proibido de falar comigo na hora da palavra. Não sei que seja algo assim. Se for Jesus, você pode atender o telefone. Se não, não atenda nem o telefone. Amém. Glória a Deus por isso. Nós estamos felizes, estamos muito satisfeitos com a graça de Deus, porque a graça do Senhor, ela tem nos sustentado. A graça do Senhor tem nos dado tudo que nós necessitamos. A graça, ela é realmente rica, abundante. O que Deus fez por nós, irmãos, o que Deus tem feito e o que Deus vai continuar fazendo, não tem preço. A riqueza da graça de Deus é insondável. Então nós vamos ler a Bíblia. Abre aí o seu celular, a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios. Primeira Epístola de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 11. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Vai projetar? Vai. 1 Coríntios, capítulo de número 11, 23 a 26. Amém. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Diga amém. Graças a Deus. O tema da mensagem hoje, irmãos, é toque a trombeta. Nós vamos falar sobre proclamação hoje. Toque a trombeta. Então nós precisamos, como Paulo ensinou aqui, nós precisamos proclamar. Nós precisamos anunciar a morte do Senhor. Precisamos proclamar a morte do Senhor tomando a ceia. Hoje é a noite de ceia do Senhor. Então, eu quero ministrar sobre a sua vida. E na hora que nós formos participar da mesa do Senhor, que ninguém seja privado, que você possa desfrutar da mesa do Senhor e comer do corpo e beber do sangue, em nome de Jesus. Então nós temos que tomar, amados, anunciar a morte do Senhor, tomando a ceia, vez após vez, até que a muralha, ela caia. Então nós vemos aqui o texto de Paulo, em 1 Coríntios 11, 23 a 26, existem dois apontamentos aqui, duas afirmações fundamentais a respeito da ceia do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: fique ligado, sintonizado, para que você hoje tenha revelação. Diga para o seu irmão: irmão, tenha revelação, irmão. Se você tiver a revelação, receber a revelação, nunca mais você vai participar da ceia de qualquer maneira. Não quero espiritualizar demais a coisa aqui não, fique tranquilo, nós vamos ver na palavra.
Mas nunca mais, eu creio que vai mudar radicalmente a sua forma de participar da mesa do Senhor. São dois apontamentos, afirmações fundamentais a respeito da ceia do Senhor. O que é isso? A primeira é que a ceia é feita. Para que a ceia é feita? A ceia é feita, irmãos, para você ficar se martirizando aí no seu lugar. A ceia é feita para você ficar aí, toda vez que tem uma ceia, você ficar com aquele peso, você ficar com aquela acusação, a mente pesada. Não, irmãos, o primeiro apontamento de Paulo é que a ceia, ela é feita, queridos, para nos lembrarmos do Senhor. Amém? A ceia, o primeiro apontamento é que nós devemos lembrar do Senhor quando nós participamos da mesa. Esse é o primeiro apontamento. E o segundo apontamento é que a ceia, queridos, é uma proclamação, escute, é uma proclamação da volta de Jesus. Amém, irmãos? A segunda é uma proclamação. O que é proclamar? É uma anunciação, não é? Da volta de Jesus. São dois apontamentos fundamentais. Aqui nós fazemos menção, aqui nós fazemos memória, aqui nós nos lembramos do Senhor. E segundo, aqui na mesa do Senhor, nós anunciamos, quando você participa da ceia, você proclama que Jesus vai voltar. Amém. Isso é muito forte. Então, no primeiro apontamento aqui, Paulo falou na escritura aos Coríntios, porque os coríntios eles tinham um entendimento muito raso de ceia. Os coríntios, eles tinham na verdade uma confusão na mente quando se falava em participar da ceia do Senhor. Então precisava ter esse esclarecimento. Paulo precisava dar à igreja, eles precisavam ganhar discernimento, eles precisavam ganhar fé para a ceia. Mas pastor, ganhar fé para ceiar? Irmão, se você não ganhar discernimento, se você não ganhar fé para ceiar, você faz isso aqui como mérito de ritualismo. Apenas um ritual. E a ceia, ela representa muito mais. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo não é qualquer coisa, irmãos. Então representa muito mais. Então, primeiro ponto, fazer isso, o que disse Jesus ali? Paulo diz que ele na noite em que foi traído, ele pegou o pão e partiu o pão, e aí ele diz, fazer isso em memória de mim. Então o que significa fazer em memória? Então, amados, significa que nós partimos o pão, unicamente, para lembrar do Senhor, ponto final, para nada mais. A única coisa que nós devemos fazer quando partimos o pão, é nos lembrarmos do Senhor. Amém, irmãos? Não é lembrar de quanto você é pecador não, irmão. Não é fazer uma lista de pecado aqui antes de participar da ceia, não, irmão. Em primeiro lugar, Jesus perdoou todo o seu pecado, amém? Você é livre do pecado, amém? Agora, se você pecar, você tem que confessar e arrepender. É óbvio. Mas até o pecado que você não cometeu ainda já está perdoado. Parece loucura. Mas até os pecados que você não cometeu, eles já foram perdoados. Porque lá na cruz, Jesus perdoou o pecado. Amém, irmãos? Ele perdoou o pecado, Ele puniu o pecado, Ele castigou o pecado. É isso que deixa o diabo doido. Que o diabo sabe que nós somos falhos. Só que você precisa discernir, você precisa ter clareza e entendimento sobre isso. Então, a ceia é para lembrar de Cristo e nada mais. Nós lembramos do Senhor quando nós entendemos o significado do pão e do vinho. Se você entender, irmãos, se você discernir o pão e o vinho, a sua vida, ela é mudada. Paulo fala para os coríntios, porque vocês não têm discernimento do corpo, há entre vós muitos doentes e muitos que dormem. Paulo diz que era porque eles não discerniam o corpo. O que significa discernir, irmãos? Entender, compreender, ter entendimento, clareza a respeito do corpo de Cristo. Eles não sabiam, Coríntios não sabia, a igreja de Coríntios não sabia o que significava o pão, o corpo na hora da ceia. É fazer algo sem entendimento.
é fazer algo sem discernimento. E por isso que muitos estavam doentes. Ah, pastor, eles estavam doentes porque não participavam da ceia, ou porque participavam da ceia em pecado? Não, irmãos, é porque eles não tinham discernimento, eles não tinham entendimento e clareza a respeito do corpo, de quando você come o corpo de Cristo, de quando você come o pedacinho de pão, do pão partido. Você tem que entender que o pão partido é bênção e é saúde para a sua vida, meu irmão. Diga para quem está ao seu lado, diga: o pão partido é saúde para a sua vida. Diga para o seu irmão: receba a cura em nome de Jesus. É pão partido, é cura. Aleluia. Então, quando nós entendemos o significado do pão e do vinho, a ceia, ela passa a ficar poderosa. No Antigo Testamento, irmãos, o sacrifício era para lembrar o pecado. No Antigo Testamento eles sacrificavam, derramavam sangue, e era um memorial do pecado. No Novo Testamento nós não podemos, queridos, participar da mesa do Senhor para lembrar de pecado que já foi perdoado. Escute, você não pode vir para a mesa aqui, irmão, para ficar lembrando de pecado. Isso na verdade é um peso, isso na verdade é um negócio terrível. E tem pessoas que vivem a vida, aí chega no dia da ceia, ele vem cear assim, ó. Parece que morreu a vovozinha de 80 anos. Ele vem para a ceia como se a ceia fosse um funeral. Ele vem para a ceia como se a ceia fosse um velório. E não é essa a verdade, queridos. Jesus falou simplesmente o seguinte: quando você pegar o pão e você comer ele, faça isso em memória de mim. Ou seja, lembre-se de mim, meu filho. Lembre-se de Jesus. E quando você lembra de Jesus, você lembra de quê? De morte ou de vida? Você lembra de quê? De escravidão ou de liberdade? Você lembra de quê? De pobreza ou de prosperidade? Você lembra de quê? De morte ou de vida? Nós nos lembramos de graça abundante, de vida abundante. Quem crê no Senhor Jesus como vida abundante, dê graças a Deus. É isso que Ele é para você hoje: vida e vida com abundância. Então nós participamos da mesa do Senhor para lembrar que os nossos pecados foram perdoados. Graças a Deus. Essa é a maravilhosa graça. Essa é a maravilha do Evangelho. Esse é o poder da palavra. Participamos porque já fomos perdoados. Participamos porque hoje nós somos filhos de Deus, libertos. Aleluia, todos os nossos pecados foram perdoados. Este é o sentido do cálice. Então os irmãos, na verdade, não têm muita complicação. Ou melhor, os irmãos não têm muita dificuldade, que é o que acontecia com Corinto. Eles não tinham dificuldade nenhuma em discernir o sangue. Eles tinham total clareza, e parece que na ceia só tinha sangue. Ou seja, só tinha o vinho, o cálice. Parece que o pão estava lá só para enfeitar a mesa. Eles não discerniam. Paulo não está dizendo que eles não discerniam o cálice. Paulo está dizendo que eles não tinham entendimento, é do corpo, é do pão partido. É isso que eles não entendiam. Então, amados, qual que é o sentido? Nós sabemos que o sangue de Jesus, que o cálice perdoou os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Esse é o poder do sangue. Há poder no sangue de Jesus, amém, irmãos? Por isso, quando o diabo vier acusar você e falar dos seus pecados: ó, você é pilantra, ó, você compra e não paga, ó, você tem pensamentos impuros, ó, você fala mal dos irmãos, ó, você não respeita a sua mãe, ó, você não paga os seus impostos, ó, e o diabo vem. O diabo é bom para isso, porque o ministério do diabo, irmãos, é o ministério da acusação. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O ministério dele é o do perdão e da reconciliação. Aleluia! Você pode levantar a mão e dizer: graças a Deus, eu sou do ministério da reconciliação. Quero ter parte com o acusador não, irmãos. E quando ele te apresentar o rolo da acusação, você pega o final do rolo lá de 50 metros e dá uma pincelada no final e fala assim: ó, está aqui o sangue de Jesus. Aleluia. Os meus pecados foram perdoados, meu querido. Essa dívida aí está falida.
Esse negócio caducou lá na cruz. Esse cheque foi rasgado. Essa duplicata não tem poder, não tem validade. Já foi quitado. Me dá o comprovante. Passa o sangue de novo. O diabo fica doido, irmãos. Por isso que ele faz de tudo para atrapalhar a tua vida, atrasar a tua vida. Ele só atrasa a sua vida, só para você, se você não discernir. Se você não discernir, você fica amarrado. Porque o diabo vem e você aceita. Ele vem para parar, você para. A vida espiritual não é diferente de muitas coisas lá fora, não, irmãos. Em alguns sentidos. Parafraseando. Você tem que persistir no sangue, você tem que persistir na ceia, você tem que persistir na casa, você tem que persistir debaixo da asa, você tem que persistir, irmão, na presença, porque se você persistir, deixa eu dizer uma coisa para você, as muralhas vão cair, aleluia, e Deus vai te dar a vitória, porque a vitória já está aqui, ó, aleluia, a vitória já foi proclamada na palavra, a vitória já está profetizada, ela é sua em Cristo, aleluia. Então Paulo diz que os coríntios estavam doentes. Pode olhar aí, 1 Coríntios 11, 29. Por que Paulo fala isso, irmãos? 11, 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir, olha o problema. Quem come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. Então o entendimento, querido, errado, errôneo, a respeito do corpo, traz juízo. Você já pensou você vindo para a ceia aqui falando bem assim: se eu comer do pão, se eu participar da ceia do Senhor, com os pecados que eu tenho, do jeito que eu sou fraco, isso aí vai atrair coisa ruim para mim. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. E aí, durante a semana, a ceia no domingo, na quarta-feira você pisou no tomate. Aí você fala: meu Deus, tem ceia, e agora? Se você não tiver discernimento, irmãos, você se priva da mesa do Senhor. Na verdade, a falta de ceia não dá enfermidade a ninguém, não estou pregando isso, não é isso não. Mas se você participar da ceia, você pode ter a cura, você pode receber a cura, pelo corpo de Jesus, amém? Então fazer isto em memória de mim. O cálice significa a redenção. O cálice significa a remissão. Redenção é o resgate. Jesus te libertou das trevas e te trouxe para a luz. E remissão é o perdão. Que lindo o evangelho! Jesus te pega lá no meio do pecado, do lamaçal, e Ele vem com a redenção sobre você. O que é isso, pastor? Ele te resgata, Ele te liberta daquela vida de pecado lá, afundada no pecado lá fora. Ele tira você daquela vida, liberta, redime. É a redenção. E aí depois Ele vem remir você. O que é remir? Ele vai lá, tira o cara do lamaçal do pecado, da escravidão da treva, vem aqui e coloca ele na maravilhosa luz. E depois que ele está aqui na maravilhosa luz, vestes brancas, abençoado, todo pecado perdoado, aí Jesus vem e fala bem assim: meu filho, você está perdoado. Amém, irmãos? É redenção e remissão. Ele resgata e perdoa. Você está perdoado, meu filho. Você está perdoada, minha filha. Então, o sangue nos fala do perdão, mas o pão nos lembra da cura, pois foi no seu corpo que o Senhor levou todas as enfermidades. 1 de Pedro 2:24, o que diz, irmãos? O apóstolo Pedro disse: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Diga para o seu irmão que está ao lado, diga assim: Jesus carregou os seus pecados, irmãos. Diga para o irmão, diga para ele. Diga sorrindo, irmão, você é livre. Diga: Ele levou os seus pecados. Sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse é o discernimento que você precisa ter. Que todo pecado foi no corpo dele. Que todo o pecado foi transportado nele, que todo o pecado foi cravado no madeiro ali sobre ele, ok? E quando o corpo dele foi ferido, quando o corpo dele foi mutilado, quando o corpo dele foi flagelado, cortado, era o seu pecado que estava sendo punido, seu pecado estava sendo castigado. Por que você quer ficar com essa parceria aí? Abandona esse trem, meu irmão.
Larga a mão desse negócio. Se nem Deus se lembra mais, por que você vai ficar lembrando, se martirizando? Ah, pastor, porque você não sabe, lá em 1995, pastor, eu fiz um negócio terrível. Até hoje eu me lembro daquele. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Você não passou no sangue, não. Vamos trazer uma bacia de sangue. Brincadeiras à parte, né? Mas você tem que passar no sangue. Se você não passar no sangue, você vai ficar carregando herança de pecado, você vai ficar fazendo menção, e a ceia não é para fazer menção de pecado, a ceia é fazer em memória de mim. Lembra de Cristo, lembra da redenção, lembra da remissão. Aleluia, você é livre. Aleluia. Oh, aleluia. Você é livre. Não tem mais nada. Vai ter o tribunal de Cristo. Tudo que você fizer pelo corpo, depois que você passou no sangue, de bem ou de mal, você responde no tribunal. O que é o tribunal de Cristo? É um julgamento só de crentes. É um julgamento só de salvos. Isso vai ser depois do arrebatamento da igreja. Só para quem tem o sangue. E depois que você passou pelo sangue, porque é o seguinte, obras não salvam, mas você é salvo para fazer boas obras. Para fazer boas. Então, se você tem o sangue, você é salvo e começa a fazer más obras, isso aí vai ser cobrado. Se você tem o sangue e você também não faz a boa obra, isso aí vai pesar lá também. Ou seja, vai ter um julgamento de obras. Tudo que você fizer pelo corpo depois que você passou pelo sangue, bem ou mal, isso aí vai ser conversado. Vai ter uma conversa lá, não é? Jesus hoje é paz, Jesus hoje é o nosso libertador, Jesus hoje é o nosso irmão mais velho, mas naquele dia Jesus vai ser um juiz. Então, avançando aqui, irmãos, o sangue é para perdão. Quanto ao sangue, não há nenhuma dificuldade da gente entender, porque a Bíblia diz isso, ó, lá em Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, resgate e perdão. E Efésios 1 e 7 diz assim, no qual temos a redenção, o resgate pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo, à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, em Jesus nós temos libertação, em Jesus nós temos perdão de pecados pelo sangue, e tem também a riqueza da sua graça. Irmão, não economiza não. A graça, ela é afortunada, a graça é rica, existe uma riqueza da graça, ou seja, riqueza fala de recursos, os recursos da graça são abundantes. Segundo a riqueza da sua graça, graça não é coisa michuruca não, irmão. Graça não é coisa para se pregar misturado com lei não, irmão. Graça é graça. E a graça, ela é rica. Deus não economiza em matéria de favor. Quando Ele vai dar o favor, Ele pesa tudo em seu favor. Eu estava lendo um livro esses dias, e o livro diz o seguinte, associa com Deus. Falei, como é que é isso, gente? Seja sócio de Deus. Falei, como é que é esse negócio? Porque sendo sócio com Deus, Ele sempre sai perdendo, você sempre sai ganhando. Porque o que você tem para dar para Deus, irmão? Sempre é Ele que vai te dar, sempre é Ele que vai te abençoar, é sempre Ele que vai dar da riqueza da graça sobre você. Você sempre vai sair ganhando. Quem não quer um sócio desse? Eu quero. Quem não quer? Então passa o sangue aí, deixa o negócio andar com Jesus, né? Vamos passar o sangue. Então o sangue é para perdão. Quando você tomar do sangue hoje, quando você tomar o vinho, quando você tomar o cálice, lembre-se que Jesus perdoou o seu pecado e sai daqui hoje pulando de alegria, sai daqui hoje leve, para amanhã você prosperar, produzir, avançar, crescer e ser uma bênção lá onde Deus plantou você. Aleluia! Deixa o peso para lá. A condenação, deixa isso para lá. A acusação, isso não te pertence mais. Hoje você é livre. Agora você já ouviu falar do cara que é abençoado e decidiu andar na maldição? Assim é o crente que não quer discernir, que não quer ter um entendimento, uma compreensão do pão e do vinho. A bênção está sobre ele, mas ele prefere andar na maldição. Não sei que negócio é esse. Mas não, a bênção está sobre ele. É o abençoado decidindo andar em maldição, com esse peso terrível.
E o pão, queridos, o que o pão fala para nós? O pão é para a cura. Olha só, embora todo cristão tenha discernimento do vinho, não é difícil entender que o sangue nos dá o perdão e a remissão. Nós temos uma dificuldade, muita gente tem dificuldade em compreender o pão, que era o caso de Corinto. Tem doente no vosso meio porque vocês não discernem o corpo, vocês não estão discernindo o pão. Esse era o problema. Tem um texto em Marcos 7, 26 e 28 que diz assim: esta mulher era grega. Marcos 7, 26 a 28. Quando o Senhor falou com a mulher cirofenícia, irmãos, Ele disse que não era bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E em Marcos 7, 26, diz assim: esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe para que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Sabe por que essa mulher falou isso, irmãos? Se a gente ler esse texto sem uma revelação, nós vemos assim uma situação de muita humilhação, não é isso? Mas não é isso que o texto está falando. Não é isso, não é essa a revelação dessa palavra. Sabe por que essa mulher falou isso? Porque ela entendeu. Discernir é entender. Ela compreendeu com clareza, ela teve revelação do que o Senhor estava falando. E ela disse o seguinte: olha só, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Por que ela insistiu nisso, irmãos? Porque ela entendeu que o pão cura, que o pão sara. O pão dos filhos se refere à cura da filha da mulher. Ela estava pedindo para Jesus: liberta a minha filha do demônio. E geralmente na Bíblia, a Bíblia trata a doença como uma possessão demoníaca. Ela é mais ou menos ligada uma à outra. E muitas enfermidades têm origem de espíritos imundos. Então Jesus estava dizendo o seguinte: que Ele não ia deixar de curar os filhos, tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Quem que é os cachorrinhos aqui, irmãos? Cachorrinho que fala de pessoas descrentes, pessoas que ainda não são filhos, pessoas que ainda não fazem parte. Então Ele disse: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela ligou e falou assim: mas Senhor, também se come das migalhas que caem debaixo da mesa. O que ela estava dizendo? Eu quero fazer parte dessa bênção, nem que seja comendo migalha, porque há poder nas migalhas do pão também, porque o pão fala do corpo, e do corpo de Jesus não perde nada. Senhor, nem que eu coma pouquinha coisa ali, que eu coma as migalhas, essas migalhas, elas vão me trazer saúde. Então, queridos, a cura é pão dos filhos, amém, irmãos? A cura é pão dos filhos. Quando você come do pão da ceia, você pode ter a cura física. E é isso que nós vamos orar hoje, que ao participar do pão, você seja curado em nome de Jesus. Não importa qual é o teu mal, a tua enfermidade, a cura está no corpo do Senhor. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Deixa eu falar uma coisa para você: a palavra da cura e da vitória já foi liberada. A palavra da vitória já foi liberada. Aqui o Senhor nos está dizendo que você vai comer para ser curado. Nós já fomos sarados pelas suas chagas. Você tem que discernir e se apropriar, confessar e declarar isso, amém? Em nome de Jesus. Então Ele tomou as nossas doenças, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5 fala isso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Repita assim comigo, diga: pelas suas pisaduras fomos sarados.
Diga assim: eu fui sarado. Diga assim: nessa noite, eu confesso e eu declaro que eu fui sarado. Aleluia! Então come o pão, irmão, e recebe a cura. Aleluia! Por isso que é importante participar da mesa, comer o pão e tomar o vinho. Por isso que é importante, porque é isso que nos fala, e é isso que Coríntios não sabia. Por que estava cheio de doente lá, comendo o pão da cura, sem ter entendimento, comendo o pão da cura, debaixo de acusação, indo para a ceia, debaixo de condenação. Se você estudar 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que era a igreja mais espiritual que existia naquele tempo. Eles tinham todos os 9 dons do Espírito, era uma igreja fervorosa, só que tinham pecados escabrosos no meio da igreja, e eles comiam o pão sem ter esse discernimento, esse entendimento, essa clareza, por isso eles ficavam enfermos. Então, amados, o pão, o corpo de Cristo, lembre-se, portanto, na hora que você comer o pão, escute, daqui a pouco nós vamos tomar o vinho e comer o pão. Na hora que você comer o pão, lembre-se de que o corpo de Jesus foi partido para que o nosso corpo pudesse ser restaurado. Ele tomou as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Lembre-se disso na hora de comer o pão. Coma o pão com entendimento, com clareza. Amém, irmãos? Lá no Antigo Testamento também eles partiam lá o pão. E tinha uma situação no Egito, na época da Páscoa, que o povo matava um cordeiro. O que eles faziam no Antigo Testamento? Eles matavam um cordeiro para 2 coisas. A ceia tem 2 elementos, pão e vinho, vinho e pão. E eles matavam o cordeiro lá no Egito para 2 coisas. Primeiro, eles passavam o sangue no umbral das portas para se livrar da morte. Isso nos fala de livramento de condenação de morte. É pelo sangue que nós somos salvos. E a outra coisa que eles faziam, eles pegavam o cordeiro e comiam esse cordeiro dentro da casa. Toda a família reunia e comia o cordeiro dentro da casa. Isso nada mais é, irmãos, que o partir do pão na mesa do Senhor hoje. Passava o sangue no umbral da porta para ter livramento de morte. Comia o cordeiro dentro de casa em família, para eles terem saúde. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Isso nos fala, o antigo fala do novo, sombra do que nós fazemos hoje. Amém, irmãos? Então, o cordeiro deveria ser comido dentro da casa. Esse ato de comer nada mais é do que o partir do pão. Sabe qual era o resultado disso? Deixa eu explicar para vocês. Quando os hebreus foram sair do Egito, quando Deus levanta Moisés, e eles vão então fazer o êxodo. O que é o êxodo, pastor? O êxodo é a saída. É isso que significa o livro de Êxodo. O êxodo é saída. Eles foram sair do Egito, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Olha só, 2,5 milhões de pessoas saíram. E a Bíblia diz, escute, que desses 2,5 milhões de pessoas, não tinha, é praticamente o estado de Rondônia todo, não tinha um enfermo no meio do povo de Israel. Não tinha um doente. Sabe por quê? Eles passavam o sangue no umbral da porta e eles comiam o cordeiro dentro de casa. Isso era livramento de morte e era saúde para o corpo deles. Olha só, 2,5 milhões saíram e não havia um defeituoso. Olha na sua Bíblia aí, Salmo 105, verso 37. Salmo 105, verso 37. Então fez sair o seu povo, o êxodo. Então fez sair o seu povo. Eu quero profetizar isso hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos, 12 tribos, não havia um só inválido. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus?
O que Deus fez? O que Jesus faz? Isso é sombra, irmãos, do Antigo Testamento, é sombra do Novo. Ele libertou o povo. Egito simboliza o mundo, Faraó tipifica o diabo. Ele tira o povo do mundo, e o que ele faz com esse povo? Eles eram escravos, eles eram trabalhadores, trabalhavam para comer. Deus tira de lá, dá ouro e dá prata, e saem todos com saúde. O diabo deixa pobre e miserável e coloca enfermidade. Jesus vem e desfaz com toda a obra do diabo. Ele prospera você e te dá saúde física e longevidade, dias longânimos sobre a terra. Quem recebe, eu profetizo na tua vida, irmão. Se o sangue de Cristo está na sua vida, se você já passou pelo sangue, você vai ter prosperidade em Deus, vida longa e saúde para a honra e para a glória de Deus. Quem pode dizer aleluia? Está sobre a sua vida essa bênção. Só se você for louco de deixar esse negócio passar, porque é da palavra. A promessa está na palavra. Se você não crê na promessa da palavra, meu irmão, então sinto muito, mas isso aqui já é liberado para a sua vida. Então Salmo 105, 37 fala disso. Fez o povo sair com prata e com ouro, e nas suas tribos não havia um só inválido. Todos eram fortes, todos estavam bem, todos poderiam produzir e viver uma vida abençoada. É isso que Deus quer para você, amém, irmãos? Não aceita o jugo do capeta não, irmão. Hoje você vai tomar do vinho e vai comer do pão. Dá uma pisada na nuca desse cão aí e fala: diabo, está aqui, ó, perdão dos meus pecados. Está aqui, diabo, a minha redenção e a minha remissão. Está aqui, diabo, a cura. E eu quero profetizar a cura no seu casamento, cura na sua vida financeira e principalmente cura no seu corpo físico. Para com esse negócio de dor. Tem crente que misericórdia, é dor para todo lado, todo dia uma dor, e ainda fica confessando isso. Eu tenho uma resistência com esse negócio. Eu sei que a mulher é o sexo mais frágil, a mulher sente mais, né? Mas eu sou um pouco assim, a Vanessa sabe disso. Eu não gosto muito de ver gente confessando. Não é que tem que ser hipócrita, não é isso não. Mas não é muito legal toda hora você ficar confessando dor. Ai, ui, ai, dor, tal. Amém, irmão. Você come o pão todo mês aqui. É muito melhor você, no campo da mente aqui, repreender: eu sou sarado, eu sou curado, eu sou abençoado, eu como do corpo e bebo do sangue, eu tenho perdão e tenho saúde. Por que que Paulo censurou Coríntios? Ele disse que eles estavam doentes porque não discerniam o corpo. Estavam enfermos porque não entendiam o pão, o partir do pão. Só isso. Muitos doentes entre vós porque não têm discernimento do corpo. Come o corpo sem discernir. Ou seja, não faz memória, não faz menção. Queridos, a mesa é para você lembrar do Senhor, que no corpo Ele levou as enfermidades, que no corpo Ele levou os nossos pecados. Em nome de Jesus nós vamos orar aqui. Toda enfermidade vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. E eu tenho fé que mesmo que você não esteja enfermo, mas se você colocar diante do sangue e do corpo de Cristo, alguém em casa, em outro estado, em outro lugar, Deus de perto, Deus de longe, cura aqui, cura lá também. Aleluia! Eu estava pregando numa igreja certa vez, e na hora da oração a moça veio para frente e falou: pastor, eu creio que se o senhor orar, o meu pai vai ser curado lá em Curitiba. Eu falei: como é isso, minha irmã? Ele falou assim: caiu um galho de uma árvore, e esse galho com a lasca caiu na perna dele e rompeu os ligamentos, e ele tem uma cirurgia marcada para fazer a ligação lá, já tirou raio-x, tem que fazer a cirurgia, mas se o senhor orar, pastor, eu creio que meu pai vai ser curado. Eu falei: então vamos lá, é a tua fé. E aí eu orei com ela: pai, para que todos saibam que a terra está cheia da sua glória. Meu Deus, o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Entra naquela sala de cirurgia e faz um milagre. Pronto. Isso foi no domingo. Na segunda-feira o pai dela ligou para ela: minha filha, deixa eu te contar uma benção aqui, minha filha. Eu fui para o hospital porque estava marcada a cirurgia. E quando chegou lá, o doutor falou assim: calma aí, antes de cortar, vamos fazer mais um raio-x, só para a gente mapear legal como é que está. E quando ele fez o raio-x, ele falou assim: olha, o homem foi de muleta para o hospital.
e falou assim: olha, eu não sei explicar, mas dá uma olhada aqui, está tudo ligado. O homem foi embora sem muleta, porque não tinha mais por que usar a muleta. E ligou para a filha dele: filha, deixa eu contar o que aconteceu aqui. Aí a filha correu na igreja lá para contar para o pastor: pastor, aquela oração, pastor. Na verdade foi a fé dela. Foi a fé dela que curou o pai dela. Na hora que você comer do pão hoje aqui, ó, a sua fé vai curar, amém, irmãos? Se você tiver uma fezinha aí, do tamanho de um grão de mostarda aí, a enfermidade vai cair por terra em nome de Jesus. Então, o segundo ponto para a gente avançar aqui, amados: quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? A anunciação. Quando você come o pão e bebe o vinho, você está fazendo uma proclamação no mundo espiritual. Quando você deixa de participar da mesa, você deixa de proclamar. O que o Senhor diz? Fazei isso em memória de mim. Quando você deixa de comer o pão e beber o cálice, você está deixando de proclamar. A primeira afirmação sobre a ceia é que ela é feita em memória do Senhor. Mas a segunda afirmação também é muito importante. Quando nós tomamos a ceia, anunciamos a morte do Senhor. E aqui eu quero te contar uma história. Quero te contar uma ilustração bíblica. Lá em Josué capítulo 6, versículo 1 a versículo 5, fala do desafio que Josué teve para conquistar Jericó. Deus entregou, irmãos. É mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Deus já tinha entregado para Josué e para o povo de Israel a cidade de Jericó. E eles tinham que se apossar. Então Josué 6, 1 a 5, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué. Por que Deus falou com Josué, irmãos? Porque eles chegaram diante de Jericó e não estava fácil. Deus entregou Jericó, mas tinham muralhas intransponíveis, muralhas assim, aos olhos humanos, era impossível passar por aquelas muralhas. Mas deixa eu continuar o texto aqui. Disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué 6, de 1 a 5. Quando nós falamos de Jericó, Jericó simboliza o que para a igreja? O que Jericó simboliza para nós crentes? Jericó simboliza, irmãos, conquista, amém, irmãos? Jericó simboliza conquistas. Pode ser uma restauração completa no seu casamento, pode ser uma virada na sua vida financeira, pode ser um avivamento espiritual, pode ser algo que você precisa conquistar. Então, conquistar Jericó significa conquistar bênçãos, mas bênçãos que já são suas, amém, irmão? A cura do seu corpo já é sua, o perdão dos pecados já é seu, a bênção do ouro e da prata já é sua, e a saúde também já é sua. Só que tem hora que o trem parece que tem uma muralha na frente, e foi isso que aconteceu com Josué. Ele recebeu a palavra, e quando chegou na frente, ele viu aquela muralha intransponível. Mas o importante, amados, é crer e confessar e andar de acordo com o favor e a palavra de Deus. Sabe por quê? Se Ele falou que vai te entregar, não importa o tamanho do obstáculo ou da montanha que você tem que subir, vai chegar na tua mão, amém? Quem recebe aí?
vai vir na tua mão, não se preocupe. Essa bênção vai ser tua. Então, Jericó parecia que não podia ser conquistada. Só que a palavra de Deus, o verbo da palavra está no passado. O que Deus disse? Já te entreguei, Jericó. Ou seja, já é sua. Já é sua. Já te entreguei. O que você tem que fazer agora? Trabalhar. Acreditar. O que você tem que fazer agora? Avançar. Vai para frente daquele muro. Vamos ver o que acontece. Então, amados, o que aconteceu? Jericó parecia que não podia ser conquistada. Tem hora que as circunstâncias à nossa volta parece que está pregando contra aquilo que a gente sonha. Não é verdade, irmãos? Parece que está indo contra tudo aquilo que a gente imagina. Você tem uma promessa de Deus para você servir no ministério. Aí de repente você olha para algumas circunstâncias da sua vida e fala, mas isso aqui, nunca vou servir a Deus assim. Não confesse isso. Pare para ouvir o Senhor. Uma palavra que vem de Deus, uma palavra basta para mudar toda a sua história. Amém, irmão? Se você tem sonhos no ministério, se você tem sonhos em várias áreas da sua vida, e parece que tem uma muralha intransponível, ou parece que tem um gigante terrível, deixa eu falar uma coisa para você. Salmo 37 diz, espera no Senhor, aleluia, espera nele, mas marcha e avança. A hora que chegar na frente do mar, Ele abre para você. A hora que chegar na frente da muralha, Ele derruba para você. A hora que chegar diante do problema, Ele resolve para você. Jesus é especialista em ressuscitar morto. Nem a morte é problema para Jesus. Nem a morte. Então, querido, avança. Amém, irmãos? As circunstâncias podem parecer desesperadoras, mas Deus liberou a palavra de vitória. Deus já liberou a palavra da vitória para você hoje. Quem toma posse? Você saiu de casa hoje, você falou bem assim, Senhor, fala comigo. Você saiu de casa hoje, você falou assim, eu preciso de uma direção, eu preciso ouvir Deus falar comigo hoje. Talvez você está numa situação desesperadora. Eu vou falar uma coisa para você, Deus está falando com você agora. A palavra da vitória já foi liberada para você. Ele já te entregou. Amém? Então o toque da trombeta, o que Deus orientou então para Josué? O Senhor manda que 7 sacerdotes toquem a trombeta de chifre de carneiro. Essas trombetas, amados, são aqueles chofar. E o carneiro, o que ele representa? O carneiro do Antigo Testamento, hoje no Novo Testamento, ele representa Cristo. Ou seja, para você usar um chofar, tocar no chifre do carneiro, o carneiro precisa estar morto. Amém, irmãos? Então quando você toca o chifre do carneiro, você está anunciando a morte do carneiro, está anunciando a morte de Jesus. Toca a trombeta, irmão, até o dia de Jesus voltar. Para de tocar a trombeta não. Toda vez que você come da ceia, toda vez que você toma o vinho e você come o pão, você está tocando a trombeta. Observe que os muros de Jericó não caíram na primeira vez que a trombeta tocou. 7 vezes Deus mandou. Toque a trombeta 7 vezes. No 7º, dá um toque mais longo. Ou seja, participa do pão, come da carne, bebe do sangue, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Não para não. Isso fala que você não pode desistir, você não pode parar de tocar a trombeta. Você tem que participar da mesa, tem que estar na comunhão, tem que comer do corpo, beber do sangue, até que Ele venha. Amém, irmão? Quem está entendendo aqui? Deixa eu ver. Até que Ele venha. Diga assim para a irmã e para o irmão que está do seu lado: irmão, Ele já te deu a palavra da vitória. Diga. Para ter o chifre, o carneiro precisava ser morto. Assim, quando você toca, aleluia, o chifre de carneiro, quando ele é tocado, é anunciado a morte do Senhor. O chifre também simboliza poder, irmãos. E 1 Coríntios 11, 26, o que Paulo diz? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Não pare de comer o pão, não pare de tomar o vinho, continue anunciando a morte do Senhor. Você é um proclamador, você é um anunciante. Quando você pega esse pão aqui, esse cálice, o inferno começa a tremer. Meu Deus, vai tocar a trombeta.
Quando você pega o pão para comer, o diabo já fala: demônio, vai ter que sair, demônio. O cara está comendo pão, o cara está comendo o corpo de Cristo ali. Ih, saúde pura. Quando você bebe o sangue, quando você toma o vinho, o inferno começa a tremer, o exército da acusação começa a falar: meu Deus, vai passar o sangue de novo, vai limpar a ficha do cara. Ele sai dali abençoado. O inferno todinho, irmãos, você consegue imaginar o inferno todinho, aquela treva toda recua da sua vida, quando você come do pão e bebe do vinho. Aleluia. E é isso que Coríntios precisava entender. É isso que você precisa entender hoje. Quando você bebe o vinho, você lembra do Senhor. E quando você come o pão, você recebe a cura. E anuncia a morte até que Ele vem. Então 7 vezes fala disso. Outra coisa, com a arca no centro, Deus orientou a Josué que a arca deveria ficar no centro. Os sacerdotes iam na frente tocando trombeta. Atrás vinha um exército armado, e no meio ficava a arca. O que é que diz isso, pastor? O que é que significa isso? Qual é a simbologia da arca? Irmãos, se a arca de Deus e a presença de Cristo estiver no centro da sua vida, você pode tocar a trombeta, que a muralha e os gigantes vão cair na sua frente. Aleluia! Se a presença estiver no centro, irmão, se você estiver na presença, quando você tocar a trombeta, vai cair os muros. Você vai subir em cima dessa muralha, e você vai tomar posse da cidade, da bênção que é tua, da sua parte na bênção. Todos os homens de Israel rodearam Jericó, todos. E a Bíblia diz o seguinte: quando a muralha cair, cada um de frente para si avança e toma posse da sua parte. Você vai hoje tomar parte da bênção que Deus tem para você. Tem uma bênção coletiva aqui. Aleluia. E Deus quer que você tome posse da sua parte hoje. Eu não sei qual que é a sua parte, mas você sabe qual é. Você sabe o que você está buscando. Você sabe o que você tem desejado. Você sabe o que você está precisando hoje. Então, querido, na hora que você beber do cálice e tomar o vinho e comer do pão, as muralhas vão cair em nome de Jesus. Deus podia destruir, queridos, a muralha sozinho num instante. Deus podia dar só um brado e ela caía. Mas Deus escolheu ter a cooperação do homem na obra de Deus. Então o que Deus fez? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Manda o sacerdote na frente, deixa a arca no centro, exército atrás, vocês tocam a trombeta 7 vezes. Na 7ª vez, dá um grito bem forte, a muralha cai. Ou seja, parceria, cooperação. Deus quer operar milagres, mas Ele quer que você tenha parte nessa obra também. Deus quer fazer a obra, Deus quer fazer essa obra avançar, essas muralhas serem derrubadas e nós conquistarmos essa cidade de Ariquemes, sim, mas Ele quer que você seja um trombeteiro. Não sei se é assim que fala. Ele quer que você seja um instrumentista, ou um tocador de chofar. Me perdoe se eu estiver errando os termos aqui. Ou seja, Ele quer que você pegue o chifre do carneiro, irmão, e toca a trombeta, anuncia a morte do Senhor. Come do pão, fica na comunhão, recebe vida. Sabe por quê, irmãos? O que é mais fácil lá fora? Eles crerem em um povo que anda derrotado, enfermo e pobre, ou num povo lavado no sangue, vestes brancas, próspero e cheio de saúde. Em quem que eles vão crer? Fala para mim. Se o Wagner chegar lá fora pregando para os clientes, irmão, eu estou com a enfermidade, já tem 6 meses que eu estou com essa enfermidade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá na minha célula comigo? Você, sangue de Jesus tem poder. Vou lá me contaminar não, irmão. Esse irmão tem 6 meses enfermo aí, vou. Então, irmãos, ninguém gosta, na verdade ninguém gosta de andar de perto de derrotado. Essa aqui é a verdade. Derrotado é o diabo, amém, irmãos? Diga para o seu irmão, diga, derrotado é o diabo. Derrotado é o cão. Então, com a arca no centro, Jesus no centro da nossa vida, as muralhas vão cair. Agora precisamos também, queridos, para encerrar aqui a última parte, nós precisamos também ouvir a trombeta. O que significa isso? Há momentos que nós tocamos a trombeta, há momentos que nós anunciamos a palavra, há momentos que nós somos instrumento de Deus, mas há outros que nós ouvimos a trombeta soar, há outros que nós somos ouvintes. Ou seja, você precisa
se alimentar, você precisa ouvir a pregação da palavra. Você precisa ouvir a pregação da palavra. Por que você precisa ouvir a pregação da palavra? Por que tem que ouvir a trombeta? Porque a maneira de Deus liberar as bênçãos é por meio da pregação. Essa foi a multiforma, essa foi a forma que Deus projetou para você receber bênção. É através da pregação. Lá em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Você tem fé, você já visualiza, você já enxerga, você já vê sua família próspera, abençoada, seu ministério abundante, frutífero, você já vê e você já enxerga as suas gerações sendo gerações de honra. Mas para isso, queridos, você precisa alimentar a sua fé. E é ouvindo a promessa da palavra, a promessa que está contida na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. A maior bênção que nós temos, a maior bênção que você pode dar a alguém, irmão, a maior bênção é através da pregação da palavra, é a salvação. Você só pode dar a salvação para alguém através da pregação. Se você não prega, você não salva ninguém. Lá em Provérbios diz que o ganhador de almas sábio é. Por que é? Porque ele prega a palavra. Porque ele anuncia o evangelho. E você tem uma oportunidade de pregar a palavra. Se disponha para liderar uma célula, você vai pregar. Com certeza você vai pregar a palavra. Você vai ter liberdade para pregar a palavra. Tem uma palavra que nós sempre pregamos na célula, mas todo líder de célula tem liberdade de ministrar a palavra, de evangelizar, de ministrar cura, de ministrar perdão, de acordo com a direção que o Espírito de Deus dá para você. Amém, irmãos? Então a maior bênção vem pela pregação da palavra. 1 Coríntios 1, 21 diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus tentou fazer a coisa de outra forma, pela sabedoria. Como o homem não conseguiu entender Deus na sua sabedoria, Deus decidiu, o homem vai ser salvo através de um louco pregando, gritando, esbravejando e falando de uma coisa que ninguém vê. Loucura. O homem vai ser salvo pela loucura da pregação. Amém, irmãos? Quem quer ser louco aí para pregar? Olha só, nós recebemos o Espírito pela pregação, sabia disso? Sabia que nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós ouvimos uma pregação? A hora que nós somos ministrados e depois nós recebemos uma oração e você ora e recebe o Espírito. Olha o que diz a palavra, Gálatas 3 e 2: quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obviamente, nós recebemos o Espírito pela pregação da fé. Você não enxerga o Espírito, você não vê o Espírito, mas quando é pregado pela fé, você percebe e recebe o Espírito. E isso é que muda a sua história e muda a sua vida. É isso que te faz nascer de novo, ser um homem vitorioso em Deus. E para finalizar, irmãos, nós recebemos milagres pela pregação da palavra. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:5. Seu milagre, a sua vitória vem pela pregação da fé. Coloque-se de pé, irmão, em nome de Jesus.